Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência e de pessoas incríveis que só você vê aqui no Catedrático. E hoje a minha convidada é pra lá de especial. Uma lenda, cara, uma figura que marcou época e continua dentro das mentes e corações das pessoas. Patrícia de Sabri, que honra ter você aqui, Patrícia. Toda minha, já começo assim me sentindo absolutamente homenageada. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui contigo. Não, mas essa questão que eu falei é verdade, né? Assim, teve um período, principalmente na década de 90... Quando eu comecei, né? Que você virou uma espécie de namoradinha do Brasil. Todo mundo só falava de você. Que gostoso. Eu realmente tive sorte, né? Quer dizer, eu comecei... Na época, a TV Globo era o must. Eu comecei lá e eu tinha 17 anos, não tinha nem carteira de motorista ainda. Não era nem maior de idade. Maior de idade, exato. E fui morar sozinha no Rio de Janeiro. Sozinha em termos, sempre muito cuidada. Na verdade, fui morar com amigos dos meus avós, primeiro, depois amigos dos meus pais. Quer dizer, fui bem cuidada, né? Eram casais mais velhos, mas eles tinham um quarto sobrando e eu morei com eles. Mas não deixa de ser sozinha, eram pessoas que eu não conhecia. Então, foi pra mim... Ali, acho que a vida começou a me mostrar o que é viver de verdade, assim, né? Quer dizer, pagar minhas contas, que eu ajudava, obviamente, né? Então, foi uma experiência bem incrível. E eu vi assim, né, estudando você, antes de chegar nessa época do estouro mesmo, que desde criancinha você sempre foi uma menina muito voltada para o ensino, né, para o estudo. Sim. De fazer curso. E lendo, você me corrija se eu estiver errado, sempre passou pela sua cabeça essa ideia de ser uma artista, de fazer artes cênicas, porque você já fazia coisas na escola, interpretava... Eu sempre fui uma apaixonada pelo palco. Assim, era uma coisa assim que realmente, como você falou, eu acho que nasceu comigo. Eu fazia teatrinhos em casa, aquelas coisas, sabe, de criança, de final de ano. Eu montava com as minhas primas, família grande. Então, eu sempre criava coisas... isso sempre me encantou. Foi uma grande apaixonada. Ia muito ao teatro. Eu tenho um tio, Marcos, meu amor, que sempre me apoiou muito. Ele é tradutor de teatro e ele convive muito com esse meio até hoje. Extremamente inteligente, intelectual. E ele, na época, não tinha filhos ainda, então ele era assim, um super tio, sabe aquela coisa? Uhum. Meus pais trabalhavam, e então ele convidava a mim e ao meu irmão muito para ir ao teatro, a shows, enfim, apresentações em geral, museus. Então, realmente, e acho que a educação, né, quer dizer, desde pequenininho você já tem esse contato, não é a fama, né, porque hoje eu acho que tem muito... A fama pela fama, voltado, né? Pela fama, exato. Não, era pelo amor à arte mesmo, né? E agora, claro que é uma delícia, não sou hipócrita de dizer que não. Era uma delícia a sensação de você fazer uma peça de teatro e ser aplaudida na escola, desde pequenininha. Eu sempre gostava de ter um destaque, digamos assim, um papel maior, mesmo no balé. Eu cheguei a estragar a coreografia da professora, porque ela tinha me colocado um pouco mais para trás. E eu me coloquei lá na frente, assim que começou a coreografia. Eu acabei com o desenho. Isso foi na época da Ruth Rachu, eu lembro até hoje. Mas foi divertido. Acabou, eu continuei na dança. Eu só me coloquei lá na frente, sabe? Pra ficar mais à vista. E eu amo, quer dizer, eu realmente sempre gostei. Agora, claro, se você me perguntasse quando criança o que você quer ser quando você crescer, eu normalmente dizia que eu queria ser atriz. Cantora, nunca tive essa pretensão, porque realmente não é o meu... Infelizmente, não eu adoraria saber cantar, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas também nunca me dediquei para isso. Isso foi uma das coisas que eu não levei muito adiante com histórias de estudos. Mas, na época eu respondia, queria ser atriz, ou trabalhar com alguma coisa voltada... assim, com palco, com pessoas. E aí, meio que a carreira caiu no meu colo antes da hora, né?
Mas você fez bastante teste, pelo que eu li também, assim, né? De tentar bastante coisa, de lutar pra chegar nesse nível, né? Sempre, né? Eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que a gente tem que... E é legal as pessoas verem, porque assim, às vezes acha que você tá na televisão, fácil, né? Conseguiu fácil, assim, mas eu queria que você contasse assim, essa questão do teste, se você recebeu muito não, se foi difícil, ou se teve sorte e, tipo, já emplacou de primeira. Olha, no meu caso, foi até uma coisa engraçada, assim, diferente, eu diria, porque eu comecei no teatro profissional porque me viram numa festa. Um super produtor de teatro da época, o Sérgio Eisenberg, um dos maiores do país, ele me viu nessa festa, ele veio conversar comigo, ele me perguntou se eu era atriz. Na maior cara de pau, respondi que sim, sendo que minha experiência era só de cursos, de escola, enfim, de cursos, né? E eu respondi que sim, e ele falou, olha, a gente está fazendo um teste amanhã para um espetáculo, a gente precisa de uma atriz que vai substituir, na época era a Gabriela Duarte, que a Gabriela estava indo para o Rio fazer novela. E por coincidência, eu tinha assistido esse espetáculo. Ele já estava acontecendo. E como ela tinha que trabalhar, eles iam ficar com alguém faltando, então eles abriram testes. E eu fui fazer esse teste e eu passei. Então, quer dizer, o primeiro teste importante que eu fiz, eu já peguei o papel. Aí o segundo teste, em seguida, depois de uns 6 meses, foi para o SBT para fazer uma série, na época chamava O Grande Pai, que também estava já no ar. E eu também iria substituir. É engraçado, né? Quer dizer, eu comecei como substituta. A Patrícia Luquezzi, lembra? Sim, cara, minha amiga, inclusive. Ela é um encanto, né? Um encanto de pessoa. A Patrícia estava grávida e ela não podia continuar com aquele personagem. Então eles tiraram ela e... Coisa de titio Silvio Santos, né? Saudoso. Mas ele queria continuar com a série e só mudar a atriz. Ia continuar, ia pegar a mesma personagem. Ia ficar um pouco estranho. Coisas do Silvio Santos. Coisas do Silvio Santos. E eu fui fazer esse teste, passei, entrei, quer dizer, não, aí que tá. Tava indo tudo muito bem, muito lindo, muito fácil, digamos assim. E aí eu já tava com os capítulos na mão, eu já tinha assinado o contrato, quer dizer, tudo certo. E nos 47 do segundo tempo, eu não digo nem 45, 47 do segundo tempo, o Silvio Santos resolveu tirar o programa do ar. Coisa de novo do Silvio Santos. Exato. Eu nem tinha gravado ainda. Quer dizer, já tava, inclusive, já tinha a escala, eu tava super, né, aquela excitação, né, de televisão. Eu ainda nem imaginava entrar na televisão naquele instante. Ela veio antes né, do que eu fui atrás. Mas aí, pra resumir a história, na verdade... Eu tive uma facilidade no começo e as dificuldades começaram a surgir depois. Por quê? Porque aí, obviamente, eu comecei a fazer vários testes. Quando eu percebi que isso não tinha dado certo, eu falei, mas agora eu gostei da coisa. Né? Tipo, peraí. Não. Mosquinha azul, né? Exato, não, peraí. Agora vamos atrás disso, porque eu acho que pode dar samba. E aí, o Fernando Rancoleta, que era diretor de elenco do SBT, divino, ele foi tão maravilhoso comigo desde sempre, aliás, até hoje amo de paixão. O Fernando, ele me mandou para testes na Globo. Porque como não tinha dado certo, ele falou, Patrícia, eu vou te mandar pra Globo. A Maria Carmen Barbosa, na época, estava fazendo esses testes ali no centro de São Paulo, né? E eu fui fazer, e aí eu fiz alguns testes, até conseguir a Cacau de olho no olho. Foi. Não, isso é muito legal, né? Para as pessoas entenderem, assim, que é difícil, né? Toda carreira é complicada, mas as pessoas têm uma visão, às vezes, um pouco equivocada da carreira de artista, achando que é tudo muito fácil, né? Que tem toda essa questão do curso, de testes, muito não, uma série de coisas, de frustrações que você falou, né? E rejeições, no fundo, né? Quer dizer, quando você faz esses testes, realmente você tem que ter uma estrutura emocional muito bacana, tem que ter uma família por trás, tem que ter sempre alguém, eu acho, segurando sua mão, porque não é fácil, você não é escolhido, digamos assim. No começo, principalmente, você se sente muito rejeitada, depois você acostuma, porque você sabe que não é pessoal intransferível, na verdade você não combinou com a personagem, talvez o teu teste não tenha sido tão bom mesmo, mas e daí? Faz parte, tem um dia melhor, um dia pior, então você acaba meio que se blindando, né?
Mas eu vou te falar que nesse começo eu tive uma certa dificuldade de entender esses nãos, sabe? O ofício, né? Ele é bem peculiar. A questão da instabilidade, né? Você tá uma hora no apogeu e depois, né? Exato. As pessoas não te chamam mais, não lembram. Um certo ostracismo, né, digamos assim. Faz um monte de teste e nada acontece. Você sabe que um dos grandes exemplos que eu vejo hoje, que eu acho maravilhoso, é o Pedro Pascal. Porque você viu que ele quase desistiu da carreira, né? Você viu onde ele chegou? Sim. Quer dizer, pra mim ele é um exemplo típico do que é... De resiliência. De resiliência, de persistência e de achar que pode haver luz no fim do túnel, né? Eu acho que é um pouco isso. E você tava falando aqui antes de a gente começar a gravar que seu apelido na família era Miss Curso, né? Exato. Justamente por isso, por querer estudar, porque também uma outra coisa assim que é bem diferente da sua na sua vida, né, e que não é muito comum vendo as atrizes, é que você começou a fazer graduação de cinema paralelamente à carreira de atriz. Por que você decidiu fazer cinema? E isso tipo era tipo uma espécie de plano B, talvez? Na verdade, eu acho que era o plano A desde lá de trás. E como a carreira chegou antes do que, né, do que o esperado, digamos assim, porque eu inclusive comecei a novela na Globo em julho de 93, isso. E eu tava na escola ainda, eu tava terminando o terceiro colegial. Então eu tive que fazer depois, esses 6 meses que ficaram faltando, eu fiz depois, sabe? Pra poder terminar, né, a escola. E obviamente, e para mim era de uma importância, para minha família era de uma importância absurda, quer dizer, eu não podia ficar sem terminar, sabe? E a história da faculdade, aí eu vejo todas as minhas amigas da vida inteira indo pra faculdade, vivendo essa vida de faculdade, e eu achava que eu tinha que ter um diploma, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa assim. Então, em paralelo, como você falou, acho que é bem colocado em paralelo, né? Como dupla jornada, né? Você fez na FAAP e na Universidade de Miami. Você fez como se fosse um sanduíche que chamam hoje. Exato, exatamente. A própria FAAP tinha, né, essa conexão com a Universidade de Miami e eu sempre quis morar lá, a verdade é essa. A gente ia muito para lá porque nós tínhamos casa ali perto, em Boca Raton, durante muitos anos. Então, a região toda, antes dessa Miami de hoje em dia, né, que explodiu, que todo mundo... naquela época não tinha brasileiros e tudo mais, tinha as lojas, inclusive, brasileiras no centro de Miami, mas não era essa coisa que é hoje, né? Virou meio que o quintal, digamos assim, né? Uma extensão, né? Exato, uma extensão. Mas nessa época eu queria morar lá, eu queria ter essa experiência de Estados Unidos mesmo. E quando a FAAP ofereceu isso, eu falei, vamos nessa, eu acho. Eu amo muito estudar, eu te diria por quê? Porque eu me sinto útil, eu me sinto... Já que eu não tô trabalhando, é aquela velha história. Se eu não tô trabalhando, eu vou procurar fazer alguma coisa. Se eu não, na época, não tinha essa história que eu tô fazendo hoje, eu não queria também mudar de vez a história. Então, eu queria continuar na minha carreira. Mas quando não pintavam papéis, não pintavam convites ou testes, então, para mim, o estudo era um alicerce, era um, sabe, me segurava aquilo. Era maravilhoso, a sensação de que eu tava... fazendo alguma coisa, não tava parada, né? Exatamente, exato. E eu amo estudar, eu vou te falar... esse apelido Miss Curso é muito verdadeiro, porque eu já fiz de tudo. Até curso de automobilismo eu fiz, tá, gente? Porque eu corri 2 anos de carro na categoria de feminina da Marília Fittipaldi, sim, já corri de carro. Então, assim, eu já fiz de tudo nessa vida. Isso é muito legal, né? Porque você tem muita história pra contar, né, cara? A gente conhece mais essa questão da carreira artística, tudo, das novelas, das coisas, mas ter todo esse repertório de estudo, de vivências que você passou pela vida é uma coisa muito rica. Você não pensa, por exemplo, em escrever uma autobiografia, assim, pra contar todas essas coisas que não cabem, cara? Não tem muita coisa assim. A internet, ela limita muito, né? Ela põe lá, Patrícia Sabri, pega a carreira artística, assim, mas tem muita coisa que você já viveu. Você sabe que na época da minha primeira separação, houve bastante convites nesse sentido. Na época, para falar também dessa história em si, da separação, do casamento relâmpago, enfim. Então, houve esse convite, eu até me senti inclinada a fazer,
mas eu pensei bem, eu tenho uma descrição, eu seguro muito as coisas para mim e para os meus, né? Os mais próximos, digamos assim. Eu acho que essa história de escrever um livro, eu acho que deve ser divino, deve ser terapêutico, a sensação de que você escreveu é maravilhoso. Mas tem um outro lado meu que acha um pouco arrogante da minha parte, aos 50 anos, lançar um livro, por exemplo, falando disso. Eu acho que... e tem tanta gente que vive coisas tão maiores, digamos assim, então isso me segura, sabe? Eu fico um pouco... Quem sabe? Eu acho que de repente eu até faço... pros meus, né? Não precisa nem ser lançamento. As assim. pessoas vão querer ler, não é só pros seus. Se você lançar, Que é isso? eu vou querer comprar, o Alex, todo mundo. E até mesmo na rede social, eu observei isso, assim. Você não é uma pessoa saudosista, né? Você não coloca, assim, coisas, trabalhos que você já fez, você coloca muito do dia a dia. Mas não é uma coisa assim que você... Cara, se eu fosse você, eu toda hora ia colocar um TBT, umas coisas assim. Tem lá a foto com Pelé, tem umas coisas assim muito legais, mas você não é uma pessoa que é nostálgica, né? Você sempre olha pra frente. Sim, eu olho muito pro presente e pro futuro. Isso não significa que eu não curta quando as pessoas me mandam vídeos da Pérola Negra, mesmo de olho no olho, e que eu até reposto de vez em quando. Eu curto, obviamente que eu curto. E foi um período da minha vida extremamente feliz, né? Então, eu curto. Mas é engraçado, eu não fico... Eu não sou muito nostálgica, não. E eu acho que até tem uma coisa de memória que é... Por exemplo, se eu fosse escrever um livro, honestamente, eu teria que pensar muito em coisas que eu vivia. Porque não é que eu não lembre, óbvio que eu lembro. Se eu for ver fotos, que eu tenho bastante fotos, inclusive, né? De tudo. Minha mãe também é muito fotógrafa da família, então a gente tem muita foto, física até. Porque o digital eu acho mais complicado, mais fácil por um lado, por outro. Não, e as pessoas não sabem, né? Ela tá falando de uma época, eu sou da época dela, não era a facilidade de tirar foto, é tudo analógica, né? Papel fotográfico. Exatamente. Então, se eu vejo as fotos, eu lembro, obviamente. Aí eu lembro especificamente, eu lembro bem. Mas se eu não vejo essas fotos, é uma coisa meio bizarra, assim. Eu tenho dificuldade. Então, às vezes as pessoas vêm, ai, Patrícia, você lembra quando a gente fez isso e aquilo? Aí eu lembro, eu falo, nossa, é verdade, eu não lembrava. Mas essa coisa eu falo, eu não lembrava. Então, se eu for escrever um livro, eu realmente vou ter que ir em cima dessas coisas pra relembrar. Eu vou pra frente, eu fico no presente e vou pra frente. Até mesmo com meu filhote, que tem 18 anos, às vezes as pessoas comentam alguma coisa, falam, nossa, é verdade, ele tem razão. Ele tem dimensão, assim, da mãe que ele tem? As coisas que você fez? Ele sempre foi extremamente curioso. Extremamente. Porque o primeiro contato dele com esse meu... né, meu lado, quer dizer, o lado dele, da mãe dele como atriz, foi em Amor e Revolução. Nas gravações de Amor e Revolução, ele foi comigo. Ele tinha, acho que 4 anos, ele era bem pequenininho, 3 ou 4 anos. E ele amou. E, assim, eles tiveram momentos muito especiais com ele. Inclusive, um deles é muito bonitinho, que ele era pequenininho e o diretor veio falar pra ele, né, o Luiz Antônio Piar, falou... Max, não pode falar nada, né? Você tem que ficar quietinho, que o tio vai falar gravando. Falar ação. Quando eu falar corta, depois pode falar, tá bom? Aí ele fez, ok. E eu tava sentada ao lado dele, eu não tava na cena. E foi muito bonitinho, porque o Cláudio Lins tava de soldado, né? Aquela coisa. E aí, foi gravada a cena. Eu achei que o meu filho fosse ter um treco, porque eu achei que ele parou de respirar. Ele levou ao pé da letra. Exato. E aí ele foi ficando um pouco vermelho, roxo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que avisar. Porque se eu falasse, ia vazar, né? Mesmo falando baixo, vaza, né? Aí, quando ele falou, corta, ele... Foi tão bonito. Esqueceu de falar, pode respirar, né? Aí eu comentei com eles todos, foi um case aquele dia no estúdio, sabe? E o Cláudio Lins veio conversar com ele, que veio cantar Marcha Soldado, ele achou o máximo, ele vestido de soldado, Marcha Soldado, foi tão bonitinho. Então, assim, tem momentos muito especiais e ele tem a dimensão, eu acho, porque ele caminha comigo, até hoje, quer dizer, o que é muito legal pra mim... assim, o que eu me sinto muito lisonjeada é que mesmo não estando mais né, no ar, nesse instante, eu sei que muita gente assiste Pérola Negra no YouTube, porque eu recebo todos os dias as pessoas estão falam, tô assistindo. Que aliás eu agradeço de coração, porque eu acho isso acho muito querido e acho muito especial as pessoas assistirem no YouTube, que nem tem a novela inteira, eu acho que, né?
Mas, enfim, eu acho que isso tudo, quer dizer, essa carreira de atriz, ela me pertence, sabe? Sim. Ela me pertence. Eu tive, sim, a síndrome de impostor por um período, porque as pessoas me fizeram me sentir assim, justamente porque não sabiam desse background, não sabiam que eu tinha feito estudos, que eu tinha... Achava que você era só um rostinho bonito. Exato, né? mais uma menininha que quer ficar famosa. Estereótipo. Exatamente. Aliás, um dos momentos também mais incríveis da minha vida foi quando o Henrique Martins, diretor de Pérola Negra, que já era um grande diretor, tinha sido um grande, né, era grande ator, enfim. O Henrique falou pra mim e pro meu pai. Ele falou, eu queria dizer pra vocês, e eu queria falar na frente do senhor, falando pro meu pai, que uma das maiores surpresas, se não a maior surpresa da minha vida como diretor é a Patrícia, agora em Pérola Negra, que quando me disseram que era ela que ia fazer, eu vou falar. Eu achei que ia ser complicado, porque eu achei que ela fosse ser complicada, difícil. E eu sou extremamente profissional. E vem da educação também. Sim. Educação de casa. Com sabe? certeza. Eu acho que é um trabalho como outro qualquer. A gente tem que respeitar. Quando eu vejo hoje em dia notícias de que alguém atrasa 40 minutos. Gente, para gravar uma novela, é uma equipe gigantesca. Sim. As pessoas todas, cada uma tem sua história, cada uma tem, sabe, sua maneira de chegar lá. Tem gente que não tem carro, que pega 2, 3 ônibus. Então, assim, eu vejo a coisa macro, sabe? E não é porque eu sou boazinha ou Madre Teresa de Calcutá. Não é isso, não. É educação. É você se colocar no lugar do outro. Respeito, né? É, lógico. Quer dizer, como é que você chega 40 minutos atrasada numa gravação? Não tem como. E eu nunca fiz isso. Eu sou extremamente profissional. E eu acho que o Henrique, depois de 3 meses, veio esse comentário justamente porque eu gravava muito. Eu gravava, tipo novela mexicana, né? Porque a novela era argentina, mas no esquema onde você, quando é protagonista, você tá em todos os cenários, em todas as cenas, todos os momentos. Então, muito, muito texto pra decorar. Exige muito, né? Muito, muito. Tanto é que depois de 4 meses e meio, eu fui parar no hospital. Eu tive aquele, né, nervous breakdown. Tipo, comecei a chorar incessantemente, não tinha razão nenhuma de estar chorando. E era cansaço, era puro cansaço. E você falou uma coisa que é curioso, o movimento que você fez, você começa na Globo, né? Uhum. E vai pro SBT. Isso. Normalmente as pessoas começam, muitos, né? Fazem o Começam no contrário, SBT. né? Como que foi esse movimento, assim? Porque foi uma coisa meio chocante, né? Pô, saiu da Globo e foi pro SBT, não era uma coisa muito comum. Como que foi isso pra você? Você sabe o que aconteceu? Foi porque o Roberto Talma era diretor na Globo, na época que eu tava fazendo Olho no Olho. E aí ele saiu da Globo e foi contratado pelo SBT. Aliás, minto. Ele não foi contratado pelo SBT. Ele tinha uma produtora independente com o Zé Paulo Valori aqui em São Paulo. E essa produtora independente fazia muita coisa, inclusive muita coisa para o SBT. E o primeiro projeto de novela foram eles que fizeram. É o Colégio Brasil. Então o Talma foi ele praticamente que me trouxe de lá, porque meu contrato tinha terminado, se eu podia renovar ou não, nem fiquei sabendo, para ser sincera, no sentido de que não foi no ato que eles disseram vamos renovar. Então, como não veio esse movimento, ele falou vamos para São Paulo, e eu topei porque é a minha cidade, né? Sim. É onde eu moro, é a minha família, eu sou extremamente família, absurdamente família. Então, sou muito caseira, amo minha casinha. Não que eu não ame viajar, porque eu viajei o mundo inteiro, né? Mas aí é um outro lado meu, são as experiências, né? Mas eu realmente vim pra cá com o Talma, Roberto Talma, que me trouxe. E aí, Pérola Negra, que foi uma coisa assim, um estouro, uma coisa que... Até hoje, filho. Até hoje, né? Tá na memória, as pessoas falam e tal. Como que foi? E assim, foi uma coisa muito estranha, porque você gravou, mas foi exibida bem depois, né? Isso foi uma peninha. Mas assim, não viver aquilo, assim, primeiro esse sentimento de ser protagonista, e ao mesmo tempo... viver isso de uma forma diferente, porque você já tinha feito o trabalho e estava sendo repercutido depois. E você sabe de uma coisa? Na verdade, quando ela entrou no ar, eu tava indo para os Estados Unidos. Você nem, curtiu essa... Eu não curti a primeira vez que ela foi ao ar, eu não curti nada, zero. Foi assim... E não tínhamos ainda, né, a história do celular. Rede social. Você até tinha o celular, mas não tinha rede social, não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje, né? Então, nem a novela eu consegui assistir, só pra você ter uma ideia. Porque eu gravei, mas não assisti. Era uma época que era fácil de acessar. Não, e né, eu tinha outros horários e tudo mais. Mas eu senti
a primeira vez a força da Pérola Negra quando eu pousei em São Paulo, depois de, sei lá, 4, 5 meses da novela no ar. Eu pousei em São Paulo para vir fazer o trabalho e aí no aeroporto eu percebi, eu falei, que gozado que as pessoas... Eu até esqueci, sabe aquela coisa, as pessoas estão todas muito... Estão me olhando. E aí eles vinham falar comigo, Pérola Ferro. Aí eu falei, Pérola, é a novela no ar. Foi ali que caiu a ficha que a novela estava no ar. E não é engraçado, mas você vê, eu só fiquei 1 dia e meio pra gravar, foi um comercial que eu fui fazer uma coisa assim, e aí eu voltei pros Estados Unidos, então eu não curti ela ao vivo, né, a primeira vez. Instantaneamente. O que eu foi curtir ela, foi quando ela entrou no ar de novo depois, né? Aí foi sensacional. E como que foi, assim, pra você viver, e a gente tá falando, eu abri falando disso, né, que você foi um dos nomes, rostos mais notórios, conhecidos de uma época maravilhosa, que é a época principalmente da década de 90, tal, que estava acontecendo muita coisa, uma ebulição, mas você estava em revista, estava em televisão. Como que é absorver tudo isso, assim, essa fama, esse assédio, enfim, uma série de coisas que eu acho que por mais que você almeja, quando você se depara com isso, é uma coisa difícil de lidar, assim, não é? No primeiro instante, eu não vou mentir, você se sente um pouco, né, quer dizer, tem que tomar um pouco de conta nesse sentido, né, porque o ego está sendo alimentado constantemente, as pessoas querem estar com você, as pessoas querem te conhecer, querem falar contigo, então você tem que ter uma estrutura, e, primeiro eu acho que índole. Sem sombra de dúvida que tem muito de índole. Segundo, tem que ter uma estrutura. A estrutura naquele instante, eu lembro perfeitamente bem que em casa, um dia, eu acho que eu briguei com a minha mãe, ou eu falei alguma coisa pra minha mãe falou, oi, peraí, sou sua mãe. Antes de mais nada, eu sou sua mãe. Então, ela falou, e se você continuar desse jeito, eu juro que eu vou pedir pra matarem seu personagem na novela. Quer dizer, isso foi em Olho no Olho. Uhum. Então, aquilo me deu sabe aquela sensação sabe assim? Ali caiu minha ficha e eu nunca mais me deixei. Realmente ali eu percebi que é um trabalho como outro qualquer. Sim, é maravilhoso as pessoas quererem estar com você, as pessoas quererem te conhecer, mas você não tem que se alimentar disso, sabe? E a partir dali eu passei a cuidar disso. E aí vira natural, na verdade. Então, é gostosíssimo. Eu vou te falar, é muito gostoso as pessoas te reconhecerem, as pessoas virem falar com você. E ainda mais tem pessoas que você nota nitidamente que o mais importante não é aquela foto que vai mostrar depois, é ali o estar com você naquele instante, sabe? Isso é de uma... Eu diria até que é apaixonante, sabe? E é uma época que era do autógrafo, né? Tinha mais autógrafo do que selfie, né? Não, praticamente as pessoas... selfie não poucas pessoas tinham celular, né? Na época, E como que era se ver em banca de jornal, outdoor, uma série de coisas? Deve ser uma coisa muito louca, né? No primeiro instante você... não vou mentir, tem justamente essa coisa do uau... Tô aqui, que incrível, né? Mas depois, parece... É um pouco clichê falar isso, mas a gente se acostuma. Aí é engraçado, porque aí você se vê... Fica uma coisa relativamente normal, né? Acho que como tudo na vida, você se habitua, né? Então, e não tô falando isso com arrogância, tô falando isso justamente que você normaliza, pro lado bom, eu acho, né? Porque aí vira essa história do trabalho, é um trabalho. Claro que quando te convidam para fazer uma publicidade, de novo, é muito legal, você se sente extremamente envaidecida, mas você não se alimenta disso, essa é o grande lance. Agora, é muito gostoso, né? Não vou dizer que também, a gente se acostuma, mas também não é que também passa... Não, você fala, nossa, a foto ficou linda, adorei, ai, publicidade é bacana, os caras são bons, né? Quer dizer, quem diria, tô aqui fazendo publicidade para essa marca... que é uma marca que eu sempre amei. Então lógico que tem esse lado que é muito gostoso. E hoje, que não tô no ar, quer dizer, que tô num outro momento da minha vida,
quando as pessoas vêm falar comigo, é essa coisa gostosa, justamente. Você fala, poxa, que bacana. E que as pessoas me escrevem, tô vendo Pérola Negra. Não tem como não se tocar, sabe? Assim, isso emociona, sem sombra de dúvida. Com certeza. E a gente tá falando de uma época, né, que assim, a TV Globo é dominante, sempre foi dominante, mas na década de 90 ela era ainda mais dominante. E a Patrícia, com o SBT e Pérola Negra, cara, elas conseguiram reverter a lógica completamente. Não, isso é um fenômeno, né, que a gente tem que falar, porque, cara, é muito difícil fazer o que vocês fizeram, de ser uma coisa que virasse a ordem do dia, né, a pauta do momento, muito em razão, acho que do seu trabalho, do seu carisma, de coisas que você trouxe pra novela, né. Isso, você enxerga isso assim que não só o seu papel, mas a contribuição de você como artista, como pessoa, para esse trabalho de reverter essa lógica e incomodar, por exemplo, a Globo em relação a isso e tal. Você sabe que quando a gente começa um trabalho, nós, principalmente nós artistas, né, que os diretores obviamente têm uma certa pressão, provavelmente da direção, né, enfim, da emissora e tudo mais, de ter que cumprir, tem que ter um mínimo de ibope, né? Nós não, a gente realmente não entra com essa, pelo menos eu não entro com essa cabeça. Você entra no trabalho, foram feitos 3 testes. Então isso foi muito legal também, porque a sensação de que eu fiz o teste também, apesar na época já era conhecida, já tinha feito alguns trabalhos, mas eu fiz os testes, e isso acontece mesmo, tem que fazer teste e vamos nessa. E eu acho que, assim, na vida de um ator, sempre vai haver um personagem que, sabe, vai ser marcante, né? É uma referência. É uma coisa que cola num grau. E eu acho que a Pérola Negra, pra mim, foi isso. Ela grudou em mim de uma maneira que eu tava absolutamente apaixonada pela personagem, apaixonada pelo trabalho. E isso transparece. E aí, obviamente, e aí também tem a história do par romântico, né? Quer dizer, Dalton Vig, que é um tremendo de um ator, não tem nem o que dizer. Mas o Dalton também curtiu, eu acho, a novela, curtiu o personagem deu um match, né? Exato, a gente não entrou nesse trabalho com a sensação do tipo assim, putz, não é Globo, né? Será que eles vão saber fazer? Eles tinham tido já algumas experiências muito boas anteriores, sim, né? Acho que Pupilhas do Senhor Reitor, se não me engano. Tinha algumas coisas, tiveram umas coisas boas. Mas, enfim, o ator, às vezes, tende a ter um pouquinho de receio nesse sentido de julgar um pouco, porque será que eles contrataram gente boa, gente com experiência, boa que eu digo com experiência, que sabe o que está fazendo. Então, existe essa insegurança, às vezes, e nós não tivemos isso, em momento algum, com Pérola Negra. Eu acho que a gente entrou nesse projeto com realmente de corpo e alma mesmo, e acreditando que isso podia dar certo. A novela era uma novela completamente diferente, né? É uma novela argentina, então vai no ritmo deles, e tinha começo, meio e fim, porque justamente a novela não foi pro ar, e era uma novela que já existia, então a gente não sabia muito o que ia acontecer, nós, atores, os diretores obviamente sim, porque ela já era fechada, mas nós não, mas a gente sabia que a novela não estava indo pro ar, então a gente estava gravando e provavelmente iríamos terminar antes dela entrar no ar, então a gente ia ter terminado, ia fazer um projeto fechado, digamos assim, né, uma obra fechada. O que tem um lance bom, porque você não se deixa influenciar muito pelo que as pessoas estão, pelo telespectador, que tem o lado bom e o lado ruim, eu acho. O lado bom é que muitas vezes o telespectador sabe o que está falando. Aquele personagem podia ser assim, não assado. Eles são autores também, né? Sim. Tem experiência de assistir. Então, eles têm esse direito e eu acho que eles são muito bons muitas vezes. O lado ruim é que, às vezes, a novela se perde. Né? Quer dizer, a história se dilui. Tem personagens que estavam indo super bem, que, de repente, escapam da mão do autor, ou enfim. E isso é um pouco peninha. E em Pérola Negra isso não houve. Então, a Pérola Negra tinha uma força absurda. A história era já muito boa, muito bem montada. E muito legal que, por exemplo, o Silvio Santos nos mandou, a princípio a gente ia gravar no interior de São Paulo, Israel. Uhum. Tem um momento de Israel que ia ser gravado no interior de São Paulo, coisas de Titio Silvio, que queria economizar. Graças a Deus convenceram ele de que tinha que ser gravado
em Israel. Então a gente foi para Israel, foi uma das viagens mais incríveis na minha vida. E com o Newton Travesso, gênio, Sim, que nos dirigiu. ícone, né, da TV. Ícone, história da televisão brasileira, né? Mas então o Newton foi conosco e nos dirigiu lá e foi incrível, foi incrível. Então, assim, isso se vê também na novela. Sim. É notório, né? Tem como, essas cenas são magníficas. tem como esconder isso. Né? Exato. E a gente tá falando disso, né? Dessa questão toda. As pessoas precisam ter dimensão de quem tá aqui hoje nesse podcast, gente. Tem uma curiosidade, que foi o seguinte: a gente tá falando desse apogeu todo, né? Dessa fama. Eu queria que você explicasse, assim, a maioria, assim, quase toda a população masculina queria namorar ou casar com essa mulher. Ai, meu Deus. E a gente tá falando de uma época que, assim, as grandes estrelas da televisão pousavam nuas, né? Sim. Então você vê Maitê, Vera Fischer, enfim. E você era assim, tipo, tinha pesquisas da Playboy, sempre tava no topo de que era a Playboy fazia, tipo assim, quem que você quer? E a Patrícia sempre foi, tipo, a primeira que as pessoas queriam tal. Por que você disse não para a Playboy numa época que, assim, o cachê da revista era gigantesca? As pessoas falam que dava para comprar apartamento, sim, resolver a vida, enfim. Por que você não quis posar nua? Eu acho que eu não tinha esse desprendimento, eu não tinha... essa vaidade? Essa vaidade, eu acho... Eu tenho um lado, apesar de eu ser extremamente, né, extrovertida e tudo mais, mas eu tenho um lado muito discreto. E eu acho que você posar nua, você abre esse portal, digamos assim. E eu acho lindo, pessoalmente falando, quer dizer, se tivesse que fazer, eu teria feito com eles, porque realmente o cuidado de imagem, dos cenários, eu poderia escolher, né, que eles disseram algumas vezes que eu fui chamada para fazer, eu podia escolher onde eu queria ser fotografada, em qualquer lugar do mundo. Eles carta branca, né? Total. Qual fotógrafo você gostaria que te fotografasse? Eu me senti muito envaidecida na época. Eu fiz uns trabalhos tanto com o Bob Wolfenson como com o Duran, que são grandes fotógrafos até hoje. E na época os dois me falaram: se você for fazer Playboy, por favor, me chama. Imagina, eu tava me achando assim, a rainha da cocada preta, porque eu falei, obrigada, realmente sensacional. Mas eu não me via assim, e vou te falar, e não me arrependo. Claro, fiquei com um pouco menos de 0 na conta, provavelmente fiquei, né, mas... uma viagem a menos, você podia escolher qualquer lugar do mundo. Exatamente, mas eu acho que eu fiz bem. Na verdade, eu fui muito fiel àquilo que eu acredito, e quando me convidaram a primeira vez, inclusive, eu tive pesadelos, assim, de manhã, de falar... E falar, meu Deus, não fiz. É como casamento, sabe? Você fala, vou cair no altar, vou rasgar o vestido. Só pensa coisa ruim. E pra você ver que no meu subconsciente devia ser isso. Quer dizer, eu não ia ficar bem, né, nesse papel, digamos assim. Mas eu achava lindo. Eu acho o máximo uma Sabrina Sato que tem absoluta... Tipo, o corpo dela E nem por isso as pessoas veem ela de uma forma esquisita, enviesada, né? Não tem isso, né? Porque justamente é tão bem cuidado esse tipo de trabalho. E eu acho lindo. Quem sabe numa outra vida, mas essa não. Essa realmente não me arrependo de não ter feito. E a gente tá falando, né, de que, assim, é incrível, né? Você parece que congelou no tempo. O seu rosto é aquele rosto que a gente vê em Pérola Negra, em outros trabalhos. Não, mas é verdade, né? E acho que até por conta disso, teve uma coisa muito curiosa que aconteceu com você, que você perdeu um papel, Amor e Ódio, porque achavam que você não tinha a idade que a personagem, assim, e não estava próximo da que você tinha de fato pra personagem, assim, né? Porque você tem essa cara muito de menina, né? Até agora. Como que foi essa questão assim, de perder um papel por achar que você era muito nova para aquele papel? Pois eu vou te falar, na hora... Obviamente que a tristeza é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Você fala, e eu já tinha gravado, eu já tava gravando fazia 4 semanas, né? Tudo montado em cima de mim e tudo mais. E o titio Silvio não achou que realmente achou que eu não combinava com o personagem. E depois, quando eu vi a novela original, que também era uma novela argentina, porque eles importavam muito e gravavam aqui, né? Que, aliás, tem até no YouTube também essa novela. A versão argentina. E eu notei que realmente a menina, a atriz, era mais mulherão.
Então, quando o Silvio mandou me trocar, eles botaram a Suzy Rego no lugar que eu amo de paixão. Olha, inventaram tanta história na época que a gente brincou. Gente, ela sempre foi minha amiga. Ela é divina como pessoa, como é uma bruta de uma atriz. Então, assim, sabe quando você... Esse é o lado ruim da fama. Esse é o lado ruim. Fofocas, As fofocas, eu vou te falar. Em momento algum eu me senti incomodada, porque ela... Gente, se eu tivesse sido escolhida no lugar dela, por exemplo, eu teria aceito também. Não existe isso, claro, né? Quer dizer, não tem... A profissão. Não, lógico. E ela fez lindamente bem, mas assim... Isso acontece... não com tanta frequência, mas acontece, né? É que no meu caso, o que mais entristeceu foi que eu já estava gravando, eu já tinha ido para Minas Gerais, eu monto a cavalo, né? Eu amo cavalo. Então, e a personagem tinha que montar, e eu fiz cenas que eu quase tinha um treco, porque o cavalo, ele disparou comigo no aeroporto em Araxá, a gente foi gravar lá, e ele disparou comigo e eu quase caí do cavalo, porque ela tava muito rápida, era uma égua. Mas aí eu descobri depois, porque eu tava com os pés colados na barriga, que isso é hípica, né? Equitação de quem salta. E aí o cavalo é um cavalo caipira, né? Quer dizer, um cavalo que tá acostumado com as pessoas com o pé aqui fora, e quando você encosta, ele corre. Então, eu tava encostando direto. Então, isso foi descobrido depois, né? Um moço que trabalhava lá me falou, acho que a pessoa tá batendo o tempo todo com o pé, por isso que ela tá entendendo que tem que correr muito. E ela correu no jockey. Falei, oi! Vocês me deram Era profissional. Exato. Né? Mas assim, eu me apaixonei pela égua. E eles iam importar ela de lá, trazer pra São Paulo pra eu continuar gravando com ela. Enfim, mas aí acabou não rolando. Então, isso foi bem, bem triste, porque foram vários capítulos que foram jogados fora, né? Muitas cenas, muito tempo de trabalho. Então, isso já machuca quando você é trocado antes, que me aconteceu em Malhação. Mas acontece. A gente vai aprendendo, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo. Amadurecendo. Exato. Eu acho que... E tem né, as pessoas falam que a gente aprende muito mais na dor. E eu diria que isso é uma verdade. É verdade mesmo, né? A gente lembra muitas vezes das coisas, tipo... essas como que machucam do que das glórias, né? Sim, Mas são lições, né, que a gente aprende. Sim, e exatamente, são lições e a gente tem que usar elas para evoluir de alguma forma, né? Sim. E recentemente, né, acho que foi esses dias aí, faz um ano da morte do Silvio. No seu Instagram, quando ele morreu, você fez uma homenagem a ele e tal, você chamou ele várias vezes aqui de tio Silvio, e você era uma, assim, super querida por ele e tal, era uma das poucas pessoas que tinham um acesso, que ele conversava e tal. Queria que você contasse alguma coisa, assim, explicasse para as pessoas quem que era o Silvio Santos. A gente falou dessa loucura, né, de põe no ar, tira do ar, essas coisas que ele fazia, né, porque era uma coisa muito instável, mesmo o Silvio Santos. Mas assim, quem que era, assim, o Silvio Santos que as pessoas, que você conhece, que você viu e que as pessoas pouco sabem? Eu acho que o Silvio, ele tinha duas personas, né, um empresário e o Silvio Santos, ou até três, diria. O Silvio Santos, pessoa jurídica, digamos assim, né? Que englobava as duas personas, que é o Silvio Santos, a figura pública, e o Silvio Santos, empresário. Essa é a pessoa jurídica. E a pessoa física, que é o Silvio Santos, que é o Cenoura Bravanel, que era esse paizão, né? Quer dizer, essas meninas todas adoravam ele. Eu conheci bem as meninas também, umas mais que outras, mas também são divinas. É uma família extremamente estruturada. Então, assim, o Silvio, ele tinha uma capacidade justamente de cuidar de tudo isso, né? E quando ele, de repente, quando ele vinha com uma história dessas, vou tirar o programa do ar, vou pôr o programa no ar, vamos mudar de horário, não muda de horário, ao vivo, não ao vivo, e que enlouquecia quem trabalhava para ele e com ele. O Silvio... eu acho que primeiro, ele sabia o que estava fazendo. E segundo, ele tratava o SBT um pouco como um filho. Sim. Não tá funcionando aqui, vai funcionar ali. Você não quer fazer... então vamos tirar. Não ficou bom, vamos tirar. Bota de castigo. A personagem mas Silvio já tem 4... A gente já tem 4 capítulos gravados. Silvio é muita função. São todo figurino montado em cima dela. Mas troca. Tá muito jovem pra esse papel. Ali eu fiquei com raiva que eu era um pouco... Aliás, pra responder a tua pergunta lá atrás, eu fiquei com raiva que porque eu tinha essa cara de mais jovem, sabe? Falei, droga. Mas o Silvio era isso, ele era essa pessoa
ele era inacreditável porque ele conseguia dividir. Sim. E ao mesmo tempo ele juntava tudo. Então, não sei se eu consegui me explicar direito. E com isso deixa uma marca dele, né? Exato. É uma coisa que você vê que, tipo, tem a assinatura. Ah, sim. Eu acho que é bem... Ali nunca terá um igual, né? Eu acho que ele é bem único, assim. O Silvio, eu falo titio Silvio, mas eu falo titio Silvio com amor e carinho. Sim, não é que eu chamava ele assim, tá, gente? Nem as filhas dele também não sabem. Acho que vão ficar sabendo agora. Mas é carinho mesmo, sim, porque comigo respeito. Ele tinha esse carinho, ele tinha esse respeito. E realmente ele me chamou para fazer outras obras da casa, então isso também me deixou extremamente feliz. Inclusive, uma delas era Fascinação, que foi logo depois de Pérola Negra, né? Grudado em Pérola Negra, praticamente. Só que eu não topei fazer porque eu tava muito cansada. Uhum. Fisicamente cansada, psicologicamente cansada, porque a Pérola exigiu um bocado. E eu precisava de um tempinho e eles estavam colando uma para a outra e não se sabia tampouco quando que ela ia estrear. Então eu teria 2 novelas em gaveta. Pra quem não sabe, gaveta é isso, é quando a novela, quando uma obra é gravada e não vai ao ar. Como se faz na Rede Globo, sim, né? Quase simultaneamente. Exato. Tempo real. Exato. Então, eu fiquei com um pouco de receio na época, e meu empresário também, que era o Sérgio Dantino, também falou: Patrícia, eu não acho uma boa, você vai ter 2 obras engavetadas. Quer dizer, se eu soubesse que a Fascinação ia entrar antes, talvez eu tivesse topado, né? Mas aí, são coisas da vida, da carreira, mas não deixa de ser. Ele tinha dado o aval para que eu fizesse mais uma protagonista. Uhum. Então, quer dizer, e protagonista. Então, sim, quer dizer, a sensação de, poxa... Poder, né? De coisa... Tô feliz. Tô bem feliz, né? Cara, e agora vocês estão vendo a Patrícia aqui com essa roupa elegante, tudo. Cara, explica isso, assim, que coisa maravilhosa. Eu falei isso pra você, né? Como eu admiro o que você... A virada de página, né, cara? O que você fez, assim, na sua vida, tá fazendo, vivendo esse momento incrível e bonito da sua vida, sendo corretora. Explica, assim, como que deu isso, assim, na sua cabeça? Falou, vou mudar e seguir uma nova trajetória. Eu acho que a vida te leva para caminhos, né? Assim, eu tô casada, vai fazer 10 anos o ano que vem. É meu 3º casamento. Eu sempre priorizei muito a vida particular, né? Como eu já falei, eu amo família, eu quis constituir família. Então, para mim era importante esse lado, ele tinha que ser preenchido. A carreira, para mim, era... Também, eu amava, mas eu acabei priorizando o meu lado pessoal, sabe? Eu deixei de fazer algumas coisas, inclusive por causa do pessoal. Claro que quando você olha lá para trás, você fala, puxa, mas isso eu podia ter aceitado, podia ter feito isso. Sempre tem. Sempre a gente questiona algumas coisas, né? É normal, Muitas coisas não, muitas coisas eu falei, que bom que eu não fiz, porque realmente não teria dado certo. Mas o lado pessoal é isso, essa história da família, essa história de construir o dia a dia mesmo. Eu amo cuidar da casa, eu amo cuidar do marido, eu amo mais ainda, quer dizer, filho, nem se fala, porque era uma coisa que eu queria ser mãe acima de tudo. Eu sou taurina, sou touro com câncer, não sei se vocês gostam de astrologia, mas eu sou bem mãezona, sabe, de todo mundo, assim. E aí eu virei corretora porque eu tava procurando uma casa pra mim, um apartamento pra mim, eu fui morar fora, né? Antes disso eu tava morando fora, morei 4 anos em Paris, por causa do marido, que é francês, que foi repatriado para lá, e isso eu já estava sabendo que poderia acontecer, e realmente aconteceu. Na época, inclusive, a gente pegou a pandemia por lá. E na volta, a gente tinha que morar em um lugar, então eu fui atrás de um apartamento, uma casa, enfim. E eu peguei uma corretora amiga da minha mãe, a Gabriela, que já tinha trabalhado com a minha mãe tem uma empresa de relocation, minha mãe também é maravilhosa, eu sou fã absurda, porque minha mãe tá com 72 anos, vai me matar que eu falei a idade dela, mas é porque ela também recomeça. Não cai longe do pé. É que ela também recomeça, ela fez até instrumentação, ela fez o curso de instrumentação para trabalhar com médicos e tudo mais. É que depois ela voltou pro trabalho dela de relocation, que é uma empresa onde ela recebe estrangeiros. Mas eu quero trazer ela aqui, hein? Será que ela aceita o convite depois? Eu acho que aceita. Minha mãe é sensacional. Mas então eu tenho exemplo, exatamente. Sim. E a história do recomeço, o ser corretora foi
Por acaso, eu comentando com a Gabriela, eu falei, gente, que é uma delícia, né? Ver esses apartamentos, essas casas, tratar com pessoas. E ela falou, ué, por que você não faz isso? Veio daí. Olha. Na verdade, eu botei, acho que no universo, assim, no ato, ela me devolveu. E ali eu fui amadurecendo a ideia, porque no fundo, eu acho maravilhoso a sensação de que você tem função, né? Sim. Apesar de eu gostar de cuidar da casa e tudo mais, mas eu gosto de sair também, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de viver novas experiências. E esse meu momento de corretora é isso também, para ter uma realização pessoal, para ter o meu ganho, né, o meu momento. Graças a Deus, meu marido é super, ele apoia 100%, ele tá feliz que eu tô feliz, sabe? E a carreira de atriz... Você não fechou as portas, que eu vi. Lógico que não, mas eu acho que inclusive dá para levar as duas coisas. Até na Axp, onde eu tô trabalhando, né, imobiliária com quem eu trabalho hoje, a Axp, que me recebeu, inclusive, que me ensinou bastante coisa, que continua me ensinando, aliás, porque eu também tô no começo, né, a Axp, eles dizem, corretriz. Não precisa... É óbvio que nesse momento eu tô focada no meu trabalho como corretora. Eu acho que a gente tem que focar, porque senão a gente fica meio espalhado, nada dá certo. Sim. Então, neste momento é isso. E eu tô muito feliz. Bem feliz. Eu acho a sensação de você realizar sonho das pessoas... Da casa. Eu vendi um apartamento, né? Até agora foi mas assim, foi de uma... Eu tive que me conter na hora da escritura. Não se envolver assim tanto. Porque era um apartamento que eles estavam querendo há 8 anos, sabe? Assim, então, realmente, a história... e que eu fiz parte disso, foi divino. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu ainda tenho bastante coisa para aprender. Eu acho que a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas eu tô bem feliz. E as pessoas, por exemplo, que estão lá, chegam a te reconhecer, olha assim, fala, eu conheço de algum lugar, ô Patrícia, o que é isso? Sim. Isso ajuda, facilita nesse trabalho? Como que é esse envolvimento, essa memória afetiva, essas questões todas assim de imagem? Eu te diria que é mais positivo do que qualquer outra coisa. Realmente tem isso. Quebra gelo, sabe? Quebra totalmente o gelo. Ao mesmo tempo, eu sou super transparente, porque isso é uma coisa importante de falar. Eu montei dentro da Axp, eu peguei 2 corretoras, que são... A Gabriela é uma delas, justamente, que me colocou nessa história, e a Débora. A gente fez um trio, chama Trio Morar, no Instagram, tá, gente? Se vocês puderem seguir, eu agradeço. E por que eu tô falando disso? Porque dentro da Axp a gente fez esse trio pra unir forças. Por quê? Porque como eu tenho essa coisa do quebrar gelo, porque as pessoas me conhecem, às vezes tem um outro lado do tipo ficam um pouco ressabiados, porque eu também sou nova no assunto. Só que eu tenho as duas ao meu lado. Então, se eu tenho qualquer dúvida, qualquer dificuldade, elas entram pra mim, elas me ajudam. Então, o cliente vai estar super bem cuidado, de verdade, sabe? E eu tô aprendendo muito com elas. E isso tá sendo sensacional, porque justamente, como eu te falei, a experiência traz, né? Tem uma frase em alemão que chama Der Übung macht der Meister, que é o exercício faz o mestre. É uma grande verdade, Sim. né? E se a gente não começa... A gente não chega a lugar nenhum. Vai ficar bom, né? Exato. Agora, eu tenho a humildade de saber que, claro que tem, por exemplo, para aluguel, para locação, que a gente aluga bastante, né? Para vender, graças a Deus, também muito. Mas a Axp é fortíssima, graças a Deus. Mas, assim, a locação tem sabe, tem pequenas nuances de lei, e essas coisas eu tô aprendendo ainda. Então, as duas entram para me ajudar. São generosas. E essa bagagem, né? Esse repertório que você falou de atriz, de tudo que você viveu, porque o corretor tem um poder também de persuasão, né? De fazer a pessoa... Vender, né? Então você tem o carisma, você tem uma série de coisas. Isso, o que a atriz Patrícia favorece a atriz... A Patrícia corretora? Eu diria que o fato de ser extremamente extrovertida, né? Expressiva, não deixa de ser, porque muitas vezes quando você vai mostrar um apartamento, sensibilidade,
Então eu sinto no olhar do cliente se aquilo está fazendo bem ou não. É o olhar que a gente tem. Isso também é uma coisa muito legal. O fato de trabalhar com artes, né, com artes cênicas e tudo, a gente cria uma certa sensibilidade. De ler a pessoa, o outro, né? De entender o outro. Porque em cena isso também é de uma importância absurda. Né? Se você não sente o outro, não tem como passar a verdade naquilo. E isso me ajuda muito na vida de corretora. Eu sinto se a pessoa tá gostando muito. Às vezes é casal, ele tá amando ela, não tanto. Aí você nota, aí você já faz uma pergunta para ela: olha, isso aqui é muito legal, mas talvez te incomoda. Exato, isso me incomoda. Eu falo: olha, mas isso aqui é muito legal, então você tem que pôr na balança. Então eu acho assim, o poder do convencimento tá no saber ouvir e ver. Porque hoje em dia o que tá acontecendo muito as pessoas falam. Bom, gente, e eu tô falando horrores, né? Mas assim. Mas você tá aqui pra isso, eu posso falar. Mas eu acho que a gente tem que aprender a ouvir, gente. Sim. É nas entrelinhas que a gente percebe. Ou às vezes um silêncio, né? Exato. Quando o casal vai lá no canto cochichar e olhando para determinado negócio, então você já sabe que aquilo ali, dependendo da expressão deles, ou agradou ou não agradou. Então é isso, eu acho que é você usar a sensibilidade a 100%. Né? Você falou, né, das portas que não se fecharam para carreira de atriz e tal, e você já pilotou carro, andou de cavalo, enfim, jogou bola com o Pelé, fez uma série de coisas. Dancei com o Ricky Martin. Olha só, cara. Fala, mulherada, sonho de qualquer... Foi divino. Como que foi isso? Antes de falar, que a gente vai falar dessa do Ricky Martin, mas também o que você projeta e vê, assim, que você se enxerga daqui no futuro, assim? Você é uma pessoa sempre camaleônica, a gente pode dizer, nesse sentido, assim. O que você projeta e fala do Ricky Martin pra gente fechar essa conversa maravilhosa aqui? Projetar, bom, falar do Ricky Martin primeiro. Que era do Menudo. Ele era Menudo, né? E depois ele já era o Ricky, né? Ele já tinha carreira solo internacional. Total. Eu fui fazer um teste quando eu fazia a Universidade de Miami, fiz vários testes e vários trabalhos por lá, né? E um deles eu fiz um teste que tem umas coisas muito lindas na vida, na verdade. Quando eu comecei a trabalhar, a estudar lá, eu fui fazer testes, porque me falaram: Patrícia, por que você não faz uns testes? Entra numa agência. E eu fui numa agência que era topo, o Illumina, que só pegava, a princípio, grandes estrelas e modelos, mulheres altas, de 1,80 m. E eu tenho 1,58 m. Então, assim, eu sou petite. Quando eu entrei na recepção dessa agência, eles não me quiseram. Falaram, e eu não falei: olha, gente, eu sou conhecida, nada disso. Porque eu acho isso, não tinha necessidade, sabe? E na época era book embaixo do braço. Eu tinha um book. E se ela visse o book, provavelmente ela iria ver que eu já tinha feito alguns trabalhos. E aí, mas ela nem quis ver o book. Só que naquele instante veio uma brasileira, que eu não sabia que era brasileira, que trabalhava na agência e que me reconheceu. Falou: Patrícia de Sabri? Eu falei: sou eu. Falou: não tô acreditando. Ela começou a fazer um escândalo, assim, super feliz, uma graça. Falou: gente, ela é atriz do Brasil. Bom, aí obviamente que eles me olharam com outros olhos e me pegaram. E não só me pegaram, como a diretora da agência que foi que cuidou de mim. Ela virou minha booker. Então ela me mandava para os melhores testes possíveis e imagináveis. Eu tive uma sorte, assim, gigantesca. Eu sempre tive muita sorte, graças a Deus. Eu não tenho do que me queixar. E essa história é mais uma dessas que Aí eu fui fazer um teste para um comercial de um refrigerante que o Rick ia fazer. Eu fiz 3 testes, tudo, ela também muito 3 na minha vida, inclusive meu trio horário é 3, mas enfim, 3 maridos. Tudo 3. Mas eu tenho um filho e 2 enteados, 3, então... Torce pro tricolor. É verdade, eu nem tinha pensado, né? Meu tricolor amado, exatamente. Mas aí o que acontece é que eu não fiz esse comercial, eu não fui chamada, e eu fiquei super chateada no começo da minha estadia nos Estados Unidos. Quando eu estava para voltar para o Brasil, tinha terminado a faculdade, e eu fui convidada para fazer Vidas Cruzadas, protagonizar Vidas Cruzadas, surgiu esse teste para fazer o clipe do Ricky Martin, quer dizer, coincidentemente com o Ricky Martin. Falei: caramba, eu não consegui lá atrás, vou conseguir agora. Lá fui eu, com a cara e a coragem. De novo, 3 testes
passei e fiz o clipe. Então, quer dizer, olha a vida, como fez a coisa redondinha. Sim. Não é incrível? Lá atrás eu não fiz o comercial com ele, desse refrigerante, mas no fim da minha estadia eu fiz esse clipe com ele e ele foi divino. Ele é maravilhoso. Aí, Patrícia de Sabri daqui a 10 anos. Pois é, você sabe que eu falo que eu penso no futuro, mas eu tenho um pouco de dificuldade de pensar em 10 anos. Eu acho que a nossa vida anda tão inacreditável. Eu acho que eu sou mais do tipo... Eu sou extremamente adaptável. Se eu falar racionalmente, eu adoraria estar assim, vendendo muito apartamento, muita casa, realizando muitos sonhos e sendo bem vista no mercado imobiliário, obviamente que isso é um objetivo. Quem sabe, por que não fazer uma peça de teatro, fazer alguma coisa, uma série ou algo que não incomode, obviamente, mas isso mais pra frente, eu acho, não nesse instante. Nesse instante eu preciso realmente me fortalecer no mercado imobiliário. Eu acho que é isso, ver meu filho já formado em faculdade, trabalhando, realizando também os próprios sonhos, e a vida em família como é hoje, que eu acho que tá redonda e tá... Claro que tem altos e baixos, como qualquer relação humana, mas é um relacionamento muito, muito gostoso e muito incrível. Então, assim, eu vejo o futuro dessa forma, assim, eu acho que eu sou mais do presente, eu diria, mas racionalmente falando é isso. E emocionalmente eu diria que eu falo muito do inglês go with the flow, né? Eu vou conforme a correnteza, né? Da correnteza de água, assim, uma corrente de água. Eu vou que vou, na verdade. Meu lema esse ano, quando eu entrei em 25, foi vamos que vamos. E tá indo, não tem dúvida. Cara, que honra ter você aqui, que alegria. Eu te admiro demais, te falei isso, assim, a forma que você sempre conduziu sua vida, sua trajetória, cara, você construiu uma biografia fantástica, que eu acho que sim, você devia pensar nessa questão de compartilhar isso, né? Porque tenho certeza que é uma vida que inspira muito as pessoas, né? Da gente que você sempre conduziu, sempre levou, e acho que isso diz muito sobre você, né? Como as pessoas te enxergam, te respeitam, te admiram, te veem de um jeito assim muito bonito, né? É um caso assim difícil de ter alguém que chega e fala, Patrícia, cara, você sempre foi uma coisa meio, né? O Nelson Rodrigues fala de unanimidade é burra, mas no caso dela é quase isso, cara, assim, de pessoas que gostam muito de você. E você tá nisso, né? O que eu abri falando disso, né? Nas mentes e corações das pessoas de uma forma muito bonita. Nossa, obrigada. Eu quero que você dê aí seus recados. Você falou do trio, né? Meu trio moral. Redes sociais, como que as pessoas te acham. Quem quiser comprar um imóvel, como que faz para falar com a Patrícia. Quem quiser convidar ela para fazer um filme, uma novela, um comercial com o Rick Martin, enfim, qualquer um. Como que faz para te achar, Patrícia? Bom, primeiro eu queria te agradecer milhões. Realmente, acho que eu nunca me senti tão mimada. Você me mimou. Mas é de verdade, é de coração. E muito gostoso reviver um pouco o passado, o presente, falar do futuro. E para quem quiser me encontrar, meu Instagram é Pati com Y, Demudo Sabrit. Porque eu tenho outras que são fãs que fizeram com o meu nome, então eu não quis tirar delas. Então ficou Pati com Y, Demudo Sabrit, esse é o meu, verificado, então dá pra saber que sou eu. Eu respondo muito, obviamente que às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas eu procuro responder as pessoas que me escrevem no direct. E quem quiser, estiver interessado por esse meu lado, corretora, enfim, mercado imobiliário, o Trio Morar, que tá no Instagram, a gente também tá no TikTok, e quem quiser falar comigo também pelo direct do Trio Morar, para mercado imobiliário, e para Patrícia de Sabri, enfim, pessoa física, fala comigo no meu Pati de Sabrit. É isso aí. É isso, gente, é só aqui no Catedrático Podcast que você tem nomes como esse. Se inscreva no canal, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.